Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu deixei uma avaliação para vocês fazerem. Não precisa me enviar essa avaliação por WhatsApp. Então, como que vai funcionar? Eu vou corrigir a avaliação junto aqui com vocês. Vocês vão somar o valor de cada questão. Então, por exemplo, na questão 1, cada um vale 0,25. Então, 0,25, 0,25, 0,25 e assim por diante em todas as questões. No final, vai dar uma nota de 0 a 10. Então, como que vai funcionar? Se você tirou 10, ótimo, excelente. Se vocês tiraram entre 7 e 9, ótimo também. Entre 5 e 6 está regular. Vocês precisam revisar um pouco mais, tirar mais dúvidas e etc. Abaixo de 5, péssimo. Vocês precisam estudar muito mais, vocês precisam revisar muito mais, fazer todas as lições, tirar todas as dúvidas, focar muito mais. Realmente dá o 100%. Por quê? Isso que eu passei para vocês é o básico do inglês. Porque através do básico, se vocês aprenderam o básico, aprender as outras regras vai ser, assim, fácil. Por mais que as outras regras sejam difícil, tenha muito empecilhos, etc., vocês sabendo o básico, vocês conseguem aprender o resto. Então, aqui eu deixei o básico, que é a estrutura que vocês têm que saber do inglês. Eu espero realmente que vocês tenham ido bem, porque o nível de dificuldade aqui não tá fácil. Quer dizer, não está difícil, está fácil. Espero também que vocês não tenham copiado e colado. Quando eu falo assim, é no sentido pegar a prova e ir fazendo, sem pegar isso daqui e abrir a aula, pegar a pergunta aqui e abrir a aula. Porque se vocês fizerem isso, não vai dar para saber se você está indo bem ou mal, porque você só copiou ou colou. Agora, se você pegou a avaliação, fez sem olhar nada, pelo que você sabe, pelo que você já aprendeu, aí sim você pode considerar o valor da sua nota e tudo mais. Assim que vocês souberem a nota de vocês, eu peço que vocês informem aos pais de vocês, porque eles precisam saber se vocês estão indo bem, como que está o rendimento de vocês, se vocês estão realmente aprendendo, porque tudo isso aqui que eu passei a gente aprendeu tanto no online quanto no presencial. Então, eu espero que vocês tenham ido realmente bem. Então, vamos lá corrigir. Questão 1. Complete as sentenças usando o verbo to be. 0,25 cada questão. Canadá is one of the largest countries on Earth. Então, por que não é o am? Porque o am eu uso só para I e aqui a gente não é I. Por que não é o are? Porque o are a gente usa só para you, we, you, they. Aqui não se encaixa em nenhum deles. O in a gente usa geralmente para localização, algo do tipo. Então a única que sobrou é o is. Por que o is? Porque o is a gente usa para he, she, it. Aí vocês vão me perguntar. Aqui não é he, aqui não é she, é o que? It. Então, Canada is one of the largest countries on Earth. Próxima. I believe Japanese is a very difficult language. Por que o is? Porque se encaixa no it. A president of a country is an important person. Então, am não é, am não é, are não é, e is é porque o country seria o it, do verbo to be. E aqui, there are não é porque aqui a frase está no singular e there are a gente só usa para plural. Has também não é, have piorou. Então, there is a lamp in the room. There is a lamp in the room. Porque there is a gente só usa para coisas que estão no singular. Tanto é que eu deixei aqui uma revisão de there is e there are para vocês verem a diferença. Alice and her daughter were here last night to talk to you. Por que a gente não colocou o was? Porque o was a gente só usa para he, she, it. E aqui não tá he. E por que a gente não usou was? Porque o was a gente usa só para I, he, she, it. E aqui não se encaixa para nenhum desses. They were, também não. Had, também não, porque é passado. E por que a gente usou were? Porque o were a gente usa para we, you, they. You, we, you, they, were. Por quê?
Aqui a gente tá falando Alice and her daughter. Então, como é duas pessoas, está no plural. Então, a gente usa they. Então, se a gente usa they, então é they were. Então, Alice and her daughter were here last night to talk to you. Aqui não é is there, por quê? Porque there is ou is there, que é a forma da pergunta, a gente usa só para singular. Do have, não. Has there, piorou. Então, por que a gente usou there are there no caso, né? Porque é uma forma de pergunta. Porque aqui a gente está falando de plural, man people. Man people. Então, se a gente está falando de plural, a gente tem que usar are there. E por que are there? Porque é uma pergunta. Então, se você está afirmando, there are. Se você está perguntando, você troca a posição. Are there? Então, are there many people in the club? Are there many people in the club? Questão 2. Complete as sentenças com possessive case. 0,70 cada questão. Então, vamos lá. Car is broken. Can I use blá blá blá? Então, resposta correta. My car is broken. Can I use yours? E por quê? Para início de conversa, ou melhor, vou até tirar esse daqui, porque, né? Os adjetivos possessivos, que no caso é os possess adjectives, são os seguintes. Então, my, your, his, her, our, their. Então, de modo bem simples, os adjetivos possessivos, eles são sempre usados com algo que alguém possui. Então, por exemplo, that's my car, that car is mine, this is my pen, and that one is yours. Então, vamos lá. Então, o adjetivo possessivo é sempre acompanhado de alguma coisa, de algum objeto ou de alguém. Então, o objeto é o car. Então, a gente usa o my. Então, my car, porque o adjetivo possessivo é sempre acompanhado de alguma coisa. Então, my car. E aonde que entra o pronome possessivo, que no caso seria o yours? O yours, ele... Como que eu posso explicar? Falando no português. Aquele é o meu carro. That's my car. Aquele carro é meu. Então, o adjetivo possessivo, ele sempre vem acompanhado de algum objeto, alguma coisa. O pronome possessivo, ele não precisa ser acompanhado de nada. Ele sempre vem no final da frase. Então, por exemplo, that car is mine. Acabou. Aqui já é diferente. Não, that's my car. Então, aqui vem o adjetivo possessivo e aqui vem o objeto depois. Aqui não. Aqui já tá falando que é meu e acabou. Então, essa é a diferença. Então, aqui é my car is my car is broken. My car is broken. Então, my e vem o car. Can I use yours? Can I use yours? Então, o yours ele vem sozinho, ele não tem a necessidade de ser acompanhado por alguma coisa. Então, essa é a diferença. Então, por isso que nessa questão a gente usou my and yours. Aqui a outra questão. Don't touch it. It's mine. Don't touch it. It's mine. E por que o mine? Porque o mine ele é um cara sozinho, ele não precisa ele não depende dos outros para, ele não é igual o adjetivo possessivo, que ele precisa ser acompanhado de alguém. Não, ele é um cara sozinho. Aquele carro é meu, não toque nisto. Não toque nisto. Ou melhor, não toque nisto, não toque em isto, porque isso é meu. Então, it's mine. Não vai usar o your, porque não tem nada a ver, nem o her, nem o my. Então você usa o mine, porque você quer indicar que aquela coisa é sua. Jane doesn't go out at night. Her father doesn't allow that. Jane doesn't go out at night. Her father doesn't allow that. E por que her? Porque o her significa é o feminino. His, masculino. Hers, não tem necessidade. Their, não tem. Então, aqui a gente usa o her por causa de Jane. Então, que é o feminino. Questão 3. Complete as sentenças com present, past and future. Então, aqui tá tudo misturado. Past, future, present. Então, vamos lá. Danielle arrived late at work this morning due to the heavy traffic. Danielle arrived late at work this morning due to the heavy traffic. Então, por que arrived? Porque arrives não é
Did arrive, aqui não é uma pergunta. Did arrive também não, então aqui é arrived. Por quê? Late at work this morning. Então, tudo que tá falando nessa frase dá a entender que é passado. Então, a gente põe o arrived. The police arrested a man near my building last night. The police arrested a man near my building last night. Então, arrested, ed, passado. Last night. A frase está no passado. Então, não é nem arrest, nem did, nem didn't. Então, arrested. When I met Susan, she was working. When I met Susan, she was working. Então, não é working porque a frase aqui está no passado. Então, precisa de um complemento. E o working, ela fala no sentido de trabalhando, presente. Então, não tem nada a ver. Worked, sentido de passado, mas não como que eu posso falar? Não se encaixa na frase. Was worked, também não. Por quê? Aqui a gente tá falando was working. Então, quando eu conheci Susan, ela estava trabalhando. Então, aqui tá falando ela tinha trabalhado. Então, não tem sentido na frase. Então, quando eu conheci Susan, ela estava trabalhando. Então, was working. Where is Susan going? Where is Susan going? She's going to the park. She will go to the park? Não, por quê? Porque aqui a gente está usando going, então não tem sentido responder com will. E nem com goes. Então, she's going. Então, se a pergunta usa will, você responde com will. Se a pergunta usa going, você responde com going. Então, por isso que eu falo, uma dica é, por mais que você não entenda algumas coisas, você presta atenção no que a pessoa está falando, porque você usa a pergunta, as palavras que ela usa na pergunta como complemento na resposta. Então, se aqui está usando going, usa going na resposta e acabou o assunto. If you need anything, don't worry, I will help you. If you need anything, don't worry, I will help you. I'm going to. Não. Se vocês repararem, aqui eu dei alguns exemplos de o verbo to be no futuro. Simple future. Então, I will be, you will be, etc, e etc. Neste caso, a gente não vai usar I'm going to, porque eu estou... Como que eu posso responder? Explicar para vocês. Aqui, esse I am going to não cabe nessa resposta, porque não tem sentido. Aqui o melhor é o will. E por quê? Eu expliquei nas aulas anteriores que o will a gente usa quando você decide algo ali, na hora. Então, se você precisar de alguma coisa, não se preocupe, eu vou te ajudar. Entendeu? Então, aqui a gente usa will. Ah, mas eu não lembro. Tem que revisar, porque por mais que tenha diferença, a gente tem que saber usar. E por mais que a gente não seja assim, tem pessoas, os próprios americanos não sabem usar, mas a gente precisa aprender para saber diferenciar.